Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus, neste domingo da solenidade da Santíssima Trindade, nos quer, antes de tudo, revelar aquilo que o Pai, com o passar dos séculos, revelou a seu povo, ao escolher seu povo em o meio do deserto, como diz a palavra de Deus. Ao escolher seu povo, fez dele aquele povo escolhido, pelo qual todos nós também fomos chamados. É aqui que nós nos encontramos, como novo povo de Deus, a Igreja. Se no início o Senhor escolheu um único povo para se revelar e se revelar como Pai, com o tempo o Senhor vai dando pleno cumprimento à sua revelação. Vai revelar que enviará seu Filho para nos salvar. E por meio de seu Filho vai nos revelar que nós vivemos, somos e nos movemos por meio do Espírito Santo, do seu Espírito. A primeira oração da Santa Missa diz: o Pai que envia seu Filho e envia o Espírito Santo para se revelar e dizer-nos da sua inefável divindade. A palavra inefável significa aquilo que não pode ser dito, aquilo para o qual nós não temos palavras que deem conta. E assim foi que na história da nossa fé, homens sábios e inspirados por Deus tentaram de diversas formas sistematizar o conhecimento que temos de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Porque Ele é um único Deus, mas dele e nele são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos recordar aqui tantos autores, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e tantos outros, que fizeram verdadeiros esforços intelectuais para explicar como é que, sendo um, ele apresenta-se como três pessoas. Este é o grande mistério. O maior mistério da nossa fé é a divindade única, Deus único, e assim ele se apresenta desde o início àquele povo que ele encontrou no deserto, que ele escolheu para ele. Deus único, mas dele e nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três formas com que Deus se apresenta, não são três emanações, como diriam os gnósticos, não são três apresentações temporais de Deus. São três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com sua vida individual e ao mesmo tempo, usando a linguagem teológica, mesclados numa única divindade. E então, quando nosso Senhor se apresenta como aquele que é o enviado pelo Pai, ele diz: eu e o Pai somos um. Perfeita identidade. Nós costumamos usar a palavra identidade e idêntico de forma muito errada. Quando a gente leciona filosofia, a gente tem que explicar a primeira lição para os alunos, que não há coisas idênticas no mundo em que vivemos. Às vezes nós dizemos: este copo é igual àquele outro. Não há duas coisas iguais. Não há duas pessoas entre nós iguais. Cada um é único, e assim é único o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles sim são iguais na divindade. Nem o Pai é maior, nem o Filho é maior, nem o Espírito Santo é maior. Aqui, quando nosso Senhor se apresenta como enviado por Deus e o Filho de Deus, Ele nos diz que nós também haveremos de nos tornar filhos de Deus. E aqui já há essa grande passagem dos séculos e séculos, quando na revelação de Deus Ele decide
Não mais um povo, um único povo será o meu povo, mas todos aqueles que aceitarem meu Filho. E então, nós ouvimos hoje este evangelho narrado por São Mateus, no qual Jesus envia os discípulos dizendo: ide a todos os povos, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Jesus tinha claro isso e demorou um tempo até os discípulos terem claro. E ainda hoje, a quem não tenha claro este mandato. Nós fomos batizados para observar, para viver tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Ele não nos sugeriu, Ele nos ordenou. E então há essa promessa: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ou, em outra versão, até a consumação dos séculos, quando tudo será renovado. E então o Senhor, ao subir, ao se elevar, nós recém celebramos a ascensão do Senhor, Ele nos promete que vai enviar o Espírito que procede do Pai e dele, o Espírito Santo. Aqui nós podemos imaginar, todos nós fomos de bem ou mal formados e educados na fé cristã. Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas imaginemos a estes homens, os discípulos, estes hebreus e outros mais, quando ouviam falar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Certamente eles não entendiam como é possível. Nós ouvimos de nossos pais e nossos antepassados que Deus é único, que Deus é um só, e que Deus, em alguns momentos, na Sagrada Escritura, se nos apresenta como Pai. Mas nem isso era bem claro para os hebreus. Nem todos tinham essa clareza de que Deus é Pai. Pai é a palavra que Deus usa primeiramente para se manifestar, juntamente com a palavra Senhor. Essas duas palavras na antiguidade têm um acento e uma união muito profunda. Aquele que ordena, aquele que manda, aquele que cria, este é Senhor e Pai. E então nosso Senhor Jesus Cristo vai se apresentar: eu também sou Senhor. E o Espírito Santo também é Senhor. Aqui nós entramos neste segundo momento. Se a bondade de nosso Deus quis se apresentar como Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, se revelar à humanidade, nós temos aqui o segundo momento. Deus se revela não para que nós tenhamos um conhecimento meramente intelectual. Isto, algum pagão estudioso também pode chegar à noção de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas para algo muito mais profundo, para dizer que é no seio da Santíssima Trindade que nós vivemos, nos movemos e somos. Quando São Paulo vai apresentar aos pagãos na Grécia a fé cristã e vai apresentar nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: é deste Deus que escolheu um seu povo, é neste Deus que escolheu um povo, neste Deus que enviou seu Filho para a nossa redenção, neste Deus que envia-nos seu Espírito, o Espírito Santo, para viver em nós, é neste Deus que nós nos movemos, vivemos e somos. Isso significa, trocando em miúdos, que nós não temos existência própria. A nossa existência, o fato de nós estarmos aqui, se deve a Deus. O fato de nós permanecermos vivos se deve a Deus. O fato de vivermos na graça de Deus, longe do pecado, se deve a Deus. O fato de fazermos boas obras se deve a Deus. Tudo isto é mérito de Deus, não é mérito nosso.
Deus conta com a nossa colaboração. E quanto mais colaboramos com a Santíssima Trindade, mais nós penetramos na Santíssima Trindade, mais nós vivemos em Deus. E é isto que nosso Senhor veio revelar, que Ele veio nos salvar pela sua morte na cruz, e que nós míseros mortais, podemos viver na intimidade de Deus. Recordemos aqui aquelas pessoas que nós conhecemos, ou que um dia ouvimos falar, que viveram nesta profunda intimidade com Deus. Essas pessoas vivem no interior de Deus, e Deus vive nelas. Todos nós, pelo batismo, foi-nos dado ser a habitação da Santíssima Trindade. E Deus realmente habita em nós enquanto vivemos na graça de Deus. Quando pecamos, nós expulsamos a Santíssima Trindade de nosso ser e passamos a ser aquilo que somos, um nada, apenas um nada. Quando nós entramos na intimidade de Deus e deixamos Deus viver em nós, então nós estamos em estado de graça, e a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitam em nós. Este é um grande mistério, ao qual São Paulo, na carta aos Romanos, hoje nos quis falar sobre isso. Nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de filiação divina. Nós ouvimos, há alguns domingos atrás, São Paulo nos ensinar. Nós recebemos a filiação divina, nós somos filhos de Deus. Após o batismo, já nós não somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. E ser filho é maior que ser criatura. E este Espírito que nos foi dado para sermos livres, não para sermos escravos. Ora, de quem São Paulo está falando que procede essa escravidão? Que é essa escravidão que fala São Paulo? É a escravidão do pecado, a escravidão do demônio. E então ele diz, ao sermos batizados, recebemos o Espírito de Deus, Espírito de liberdade, que nos tornou livres, nos fez filhos adotivos. E com este Espírito nós clamamos, Abba. Abba é a palavra que Jesus usou em aramaico para chamar a Deus Pai. Abba, em aramaico, significa algo como, na nossa língua, papai. Portanto, Jesus chamava Deus de papai. Chamava-o para significar um filho muito próximo de seu pai. Quantas vezes nós percebemos isso? Aqueles filhos que mais amam a seus pais, a seu pai, já não chamam de pai, chamam como uma criança, mesmo adultos, chamam-no como uma criança de papai. Esta é a revelação que São Paulo nos traz hoje. Este Espírito que nos foi dado para clamarmos a Deus. Não para chamarmos carinhosamente, mas para clamarmos Abba. Como quem diz, aqui estou, sou teu filho, não te esqueças de mim, deixa-me viver em ti. E o próprio Espírito Santo se une ao nosso espírito, nos diz São Paulo, para atestar que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, tenhamos a certeza, nós somos herdeiros de Cristo. E se nós somos herdeiros de Cristo, nós somos co-herdeiros. Ele se tornou nosso irmão, e nós somos co-herdeiros do céu. Portanto, queridos irmãos e irmãs, pela efusão do Espírito Santo em nós, pela vida gloriosa que o Senhor nos prometeu, pela vida divina que o Pai nos infundiu e a filiação divina que Ele nos infundiu, nós podemos ter a certeza, nós somos co-herdeiros do céu. Nós já temos esta certeza, nós já herdamos
um lugar no céu para nós. Bom, alguém pode dizer, se eu já sou herdeiro, agora eu vou cruzar os braços e não fazer mais nada. Cuidado, o herdeiro normalmente perde o direito à herança quando não se comporta bem. Assim também se dá no nosso caso. Nós podemos, Deus nos livre, perder a herança eterna se não observarmos aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Voltemos à primeira leitura, o livro do Deuteronômio. Não esqueçamos que pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo, Senhor nosso, nos foi dada a graça de chamar Deus de Papai, de ter essa intimidade com Deus. Não esqueçamos disso, mas não esqueçamos também o que nos diz e que nos ensina a primeira leitura, Moisés falando ao povo. Interroga os antigos, interroga todos aqueles que te precederam. Que Deus fez o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus faz por nós. Que Deus falou de dentro de uma coluna de fogo e este fogo não devorou o seu povo. Que Deus libertou o seu povo da escravidão com sinais e prodígios. Que Deus se meteu no meio dos combates e das guerras para defender o seu povo. Que Deus nos livrou de todos os terrores. Que Deus é este? O Deus único e verdadeiro. E então Moisés termina dizendo: reconhece então, já que tu investigas o passado. E ele nos diz: investiga todos aqueles que te precederam. Podemos atualizar isso e dizer: investiga a tua própria vida. Que grandes coisas o Senhor fez por ti e por mim. Te interroga sobre isso. Que grandes coisas o Senhor fez e faz por ti e por mim. E então, toma o segundo passo. Reconhece hoje e grava-o em teu coração, diz Moisés, que há um único Senhor e Deus, lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Ou seja, Deus não está assentado no céu, com sua túnica branca e sua barba longa, olhando o que nós fazemos. Nem Deus criou o mundo e se ausentou da nossa presença. Ele está aqui também conosco, para viver conosco, para viver junto à nossa vida. E este é o segundo passo, e talvez mais importante. Não basta saber que Deus fez maravilhas, não basta saber que Deus faz maravilhas em nossa vida, mas é necessário reconhecer isso. Viver como? Sabendo que Deus está aqui também conosco. Há muita gente que parece reconhecer as obras de Deus. Podemos ver nos dias de hoje tantas pessoas que reconhecem a existência de Deus, reconhecem os grandes feitos de Deus no passado e até na sua vida presente, mas não o reconhecem estando entre nós. Não reconhecem seus mandamentos, não reconhecem o seu amor e não aceitam a sua revelação, que Ele enviou o seu Filho e enviou o Espírito Santo para que permaneçam conosco. E então Moisés vai dizer: reconhece hoje e grava em teu coração, há um único Deus, lá em cima no céu e aqui na terra. Esse único Deus, não há outro além dele. E portanto devemos guardar as suas leis e seus mandamentos. Para quê? Para sermos felizes já aqui na terra e recebermos a felicidade sem fim na vida eterna. Há um outro adendo que Moisés diz: estas leis e mandamentos que Deus prescreve era para que sejas já aqui na terra feliz, tu e teus filhos, e mais, para que vivas longos dias sobre a terra, esta terra que o Senhor nos quer dar. Já não se trata aqui de ler o livro do Deuteronômio na leitura que os hebreus fizeram, a terra de Israel. Nós não vamos herdar a terra de Israel.
nem vamos herdar algum terreninho aqui em Bagé ou na região. Não é isso que o Senhor nos quer dizer. Esta terra é a terra chamada vida eterna, o verdadeiro lugar de nossa morada, o céu. E, portanto, para recebermos a nossa herança de co-herdeiros, guarda a lei e os mandamentos. Reconhece que há um só Senhor e Deus. Vive como se de fato o Senhor vive entre nós. Deixa-te adentrar na Santíssima Trindade. Deixa a Santíssima Trindade viver em ti. E então nós estaremos glorificando verdadeiramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantas vezes nós rezamos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esta oração que nos acompanha todos os dias. Nós estamos dizendo, glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o que é que nos ensina Jesus Cristo, Senhor nosso? Que o ser humano dá glória verdadeira a Deus quando deixa Deus viver em si e procura adentrar em Deus. Fazer as obras do Pai é uma expressão que Jesus utiliza muitas vezes. Se quereis dar glória a Deus, façam as obras de vosso Pai. Quais são as obras de nosso Pai? Não são as obras más que nós fazemos. Portanto, roguemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que cada dia mais esteja presente em nossa vida e que nos livre da desgraça de perder a sua habitação em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.